E a gente segue agora voltando aqui à nossa programação, trazendo informação da melhor qualidade para você nesse momento em que o Brasil assiste a um acirramento social, um cansaço com as medidas de restrição e também, infelizmente, a chegada de uma nova cepa da Covid-19, originária da Índia, que tem transmissão muito alta e é por isso que está mobilizando tantas autoridades em todo o país. De norte, a gente trouxe bastidor para você do Pará, do Nordeste, Maranhão e do Sul, extremo Sul, em Uruguaiana. 6 casos de pacientes que estão infectados com essa nova variante já foram identificados, todos eles no Maranhão, dessa embarcação que está a 50 quilômetros da costa do estado. Mas outros locais já têm casos investigados. Kenzo Matida trouxe agora no Pará e também informação do Distrito Federal. A gente vai conversar com quem entende desse assunto e que vai poder te explicar por que é importante manter os cuidados e qual poderia ser o impacto da disseminação dessa nova cepa do coronavírus aqui no Brasil. Você já vê na nossa tela o infectologista, ele é membro do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, Dr. Marcos Boulos. Dr. Marcos, muitíssimo obrigada pela presença aqui no CNN 360. É sempre um prazer ter o senhor aqui. Gostei que veio o high-tech com os fones aí, pulsando toda a modernidade. Muito bom, doutor Marcos, muito bom. Doutor Marcos, ainda bem que a gente deu um sorriso aqui, porque eu ando com o coração muito apertado, né? As pessoas parecem ter cansado um pouco já desse abre e fecha, e o problema é que a aglomeração oferece ao vírus as melhores condições para ele ir se atualizando, ficando mais transmissível. É o caso dessa nova cepa ali que começou na Índia. Por que a gente deve ter preocupação com ela, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado, é bom falar com vocês. Bem, quando você tem uma circulação intensa de vírus, obviamente o vírus tenta fugir da resistência da imunidade do organismo e então, fugindo, ele forma uma cepa diferente para fugir da imunidade. Então, quando tem muita circulação, cepas diferentes aparecem. A cepa brasileira, que foi a de Manaus, foi responsável por essa elevação enorme, uma das principais responsáveis pela enorme elevação que nós tivemos nessa chamada segunda onda, que levou ao caos da assistência, com lotação total das UTIs, criação de muitos leitos e não dando conta do recado. Se vem uma nova cepa, infelizmente, e essa cepa também com alta transmissibilidade, é um risco importante que nós tenhamos um retorno da elevação, que já está começando a elevar, mas uma elevação mais intensa, mais acentuada, provavelmente levando outra vez ao esgotamento da assistência médica hospitalar, o que é um problema muito sério, pessoas que morrem por falta até de assistência. Isso pode ocorrer com essa nova cepa indiana, a despeito que nós já temos dados que as vacinas, pelo menos a vacina tanto a vacina da AstraZeneca como a vacina da Pfizer, elas protegem contra essa cepa. Isso já é uma notícia melhor. Ainda do Coronavac, nós não sabemos que os testes estão sendo realizados. Se isso proteger, é melhor com relação ao futuro, inclusive. Pois é, doutor, e é importante esse ponto que o senhor traz. A gente está aguardando os dados da Coronavac, que é a vacina aplicada em 8 de cada 10 brasileiros vacinados, né? O volume de vacina da Pfizer que a gente teve aplicado foi muito pequeno, da AstraZeneca também proporcionalmente nesse momento não faz frente, né? Por isso, então, redobrar os cuidados, porque essas duas a gente tem em menor circulação. Eu queria pegar aí de onde o senhor deixou, falando a respeito da nossa estrutura hospitalar, né? Porque conversando com os secretários de saúde, eu e a Renata, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre esse assunto, você percebe que o temor dessa terceira onda, possível terceira onda, nesse momento é porque os hospitais, nós temos 16 estados, 16 capitais com hospitais a mais de 80%. Se uma forte onda, nova forte onda chega, o colapso está muito mais perto do que ele estava quando a gente colapsou meses atrás, na chamada segunda onda. O que é que dá para fazer diante desse cenário? Veja, e colapsou, independente, por exemplo, o Estado de São Paulo criou mais quase 4.000 novos leitos de UTI para dar suporte à demanda enorme que nós tivemos e não deu conta. E hoje nós estamos ainda com um sobressalente do número de leitos criados que não foram desmobilizados. Então, é possível que nós não tenhamos nem fôlego para criar mais leitos de UTI.
faltam recursos humanos, os hospitais já estão atendendo também outras doenças que ainda permanecem aí, não é só coronavírus que nós temos. Então, a situação é muito difícil mesmo. Nós temos que evitar o máximo, a transmissão. Por isso, eu entendo que, apesar do esgotamento do nosso discurso, da restrição das pessoas não participarem de aglomeração, de usar máscara, é fundamental para a preservação das vidas, que as pessoas fujam de aglomerações nesse momento, principalmente com essa nova cepa chegando aí. Usar máscaras e fugir das aglomerações. Mais provavelmente um mês, pouco mais do que isso, nós vamos ter já um nível de pessoas imunizadas, tanto pela vacina como por ter tido a infecção já, que permitirá que a doença não suba mais num estágio muito grande. Então, nós temos que ter um pouco mais de paciência. Falta pouco para a gente poder chegar ao pico e depois começar a descer. Mas, nesse momento, a chance de crescer, principalmente com essa nova cepa, ainda é muito grande. Perfeito. Doutor Marcos, eu vou pedir ajuda do senhor, porque a nossa analista Renata Agostini quer falar com o senhor e eu tinha mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. A gente viu aqui agora uma reportagem falando sobre as barreiras sanitárias que estão sendo impostas em Uruguaiana, São Paulo vai começar amanhã. Minha pergunta é, sem uma política nacional, essas medidas, claro, ajudam, mas no meu entendimento não resolvem. Eu estou equivocada? Gostaria que o senhor colocasse as coisas no lugar. De jeito nenhum, você não está equivocada. Toda a barreira e todo o processo de uma política é uma política centralizada com protocolos únicos, normas únicas que acontecem no país inteiro. Não adianta você fazer barreira, claro que resolve em parte, as barreiras vão pegar provavelmente as pessoas que vão por lá, mas a gente não consegue segurar tudo, você não consegue as estradas, não consegue, talvez aeroportos, hipóteses podem ser, mas as pessoas entram de qualquer jeito nos estados, a correlação entre os estados não existe uma barreira que não permita as pessoas entrarem. Então, é muito difícil essa barreira desta maneira e fazendo sorologia muito rapidamente, ou sorologia não, o teste do RT-PCR rapidamente para diagnosticar, difícil. E como você já mostrou aí, já tem desde o Maranhão, passando pelo Pará, no Rio Grande do Sul, ou seja, já pegou do norte ao sul, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Então, não é difícil que nós tenhamos essa disseminação de maneira mais intensa nos outros estados brasileiros. Perfeito. Renata Agostini, por favor, vem para cá. Doutor Marcos Boulos está aqui para conversar com você. Doutor Marcos, é sobre esse ponto que o senhor acabava ali terminando a sua resposta que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Alguns secretários de saúde me alertavam quando a gente teve a expansão da variante P1 pelo país, a do Amazonas, eles diziam, olha, a gente está começando a verificar agora, mas o cenário mais provável é que ela já esteja circulando com maior intensidade pelo país, o que acabou se confirmando. A gente está diante de um mesmo cenário, no caso dessa variante que é originária na Índia, ou tem especificidades, ou seja, nesse cenário, há medida de contenção que seja mais eficiente? E, por fim, se o senhor pudesse reforçar, se há nessa situação medidas individuais a mais ou é aquele conjunto que já sabemos ser necessário, máscara, distanciamento, etc. Não tem nada mais a ser feito mesmo, né? O que nós temos, sabendo que a transmissão é por gotículas de saliva, então nós temos que evitar falar e receber a fala de outras pessoas, ou com barreiras como com a máscara, ou eventualmente não estando perto das pessoas, evitando aglomerações. Isso é o fundamental, não tem outra medida para prevenir. Com relação a disseminação da PU foi muito grande, porque aconteceu no Brasil, né? Com o número, quando se percebeu, já tinha um número muito grande no Amazonas, e você não consegue segurar a população toda no Amazonas, até porque muitas dessas pessoas, com o caos que aconteceu no Amazonas no atendimento médico, vieram ser atendidas em outros lugares, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, as pessoas viajaram para serem atendidas, e isso ajudou a disseminar. Pode não ser diferente se essa variante se disseminar importantemente nos lugares que elas estão, a necessidade de ajuda de outros locais faz com que você tenha maior facilidade de transmissão, até para tentar ajudar. Então, o bloqueio, se fosse muito bem feito, bem organizado, bem padronizado, poderia dar resultados, porque ainda o número de casos ainda é pequeno, porque chegou da Índia há pouco tempo.
Ao contrário de quando nós detectamos a P1 do Amazonas, ela já estava de um número muito grande, a disseminação muito mais fácil. Mas, no meu entender, com a política que nós estamos usando no Brasil, que você está misturando política sanitária com política partidária, de um modo geral, você não vai conseguir, em muito tempo, segurar isso. Então, a disseminação deve ocorrer um pouco mais demorada do que ocorreu com a vacina, com a variante P1, mas provavelmente ocorrerá também. Dr. Marcos Boulos, ele é infectologista, ele é membro do Centro de Contingência aqui de São Paulo, monitora a Covid desde o início, nos ajuda aqui dando sempre boas balizas. Doutor, eu agradeço a disposição novamente do seu tempo para informar não só a cada um de nós, mas também e principalmente quem está em casa. Seguimos à disposição e, infelizmente, porque essa crise parece que não vai nos dar uma trégua tão cedo. Muito obrigada, desejo bom trabalho e uma boa semana para o senhor. Até a próxima. O mesmo para vocês, uma boa tarde para todos.